Oi, turma, professora Marina novamente. Continuando nossos estudos de terra e de coluna vertebral, nós iremos verificar então a última aula sobre coluna cervical, falando um pouco sobre a transição cérvico-torácica. Vamos lá? Os protocolos que iremos estudar serão agora focados na transição cérvico-torácica. Então, vamos entender o que é isso? Então, vamos ler. Transição de uma região para outra, ou seja, da região cervical para a região torácica, justamente aonde se termina uma curvatura da coluna vertebral e se inicia uma outra curvatura. Então, aqui na imagem, vocês podem visualizar que a pessoa está indicando justamente duas vértebras que estão nesta transição. A gente vai falar um pouquinho delas nos próximos slides, tá? Tentem aí adivinhar, se eu estou na transição cérvico-torácica, quais vértebras eu estou relatando? E o que é a transição cérvico-torácica? Então, é a região anatômica que vai envolver as vértebras cervicais distais e as torácicas proximais. Nós vamos visualizar que elas apresentam características anatômicas singulares e que influenciam, então, futuramente, num tratamento cirúrgico de doenças que podem acometer este segmento vertebral. A transição cervicotorácica nada mais é que a transição da lordose cervical, que eu estou circulando aqui para vocês, para a cifose torácica, que eu também estou circulando para vocês. É a região, então, que se inicia, ou seja, na verdade, que termina a coluna cervical e que se inicia a coluna torácica. Então, circulando aqui para vocês, esta daqui é a região da transição cérvico-torácica, ou você pode chamá-la de junção cérvico-torácica, tanto faz. Nós sabemos que as características das vértebras cervicais e torácicas, elas se diferenciam. E, portanto, esse segmento também vai ser diferenciado. As vértebras cervicais distais são as vértebras C6 e C7, e as vértebras torácicas proximais são a T1 e a T2. Sabemos também que as vértebras cervicais, elas têm uma dimensão menor, que futuramente, se um paciente necessita realizar uma cirurgia, enfim, de fixação, por exemplo, de parafusos, por algum trauma, alguma lesão, alguma patologia, por a vértebra cervical ter essa dimensão menor, a cirurgia é um pouco mais dificultosa, porque é um pouco mais difícil a inserção desses parafusos. Também sabemos que a transição entre a coluna cervical para a coluna torácica apresentam mobilidades diferentes. A coluna cervical, ela é mais móvel, então você consegue realizar todos os movimentos do pescoço. Já a coluna torácica, ela apresenta pouca mobilidade. Então, a gente sabe que esse segmento da transição cérvico-torácica, elas têm características biomecânicas especiais, já que até a C7 você tem um grande movimento. E a partir de T1, você praticamente tem pouco movimento, ok? Estes fatores, eles vão criar um estresse biomecânico muito alto nessa região, tanto se você estiver em repouso ou em movimento. Então, esse estresse, que pode ser tanto por movimento, por peso, por repetição de movimento, nós sabemos que ela pode levar com que essa transição cérvico-torácica tenha disfunções ou instabilidades durante, por exemplo, alguma lesão, alguma infecção ou até alguma patologia, um tumor, por exemplo, que pode afetar essa região. As lesões traumáticas nessa região cérvico-torácica, elas correspondem mais ou menos a 9% das lesões traumáticas da coluna vertebral. Então, existe um número certamente até que alto.
porém elas são muito difíceis de serem diagnosticadas nas radiografias simples. Às vezes elas passam muito despercebidas. Por isso, nós temos então um protocolo feito exatamente para a visualização dessa região, ou existem os diagnósticos complementares que nós podemos realizar através de tomografia computadorizada e ressonância magnética. Tudo bem? Então, esse segmento cérvico-torácico, a gente pode encontrar diversos tipos de doenças que eu vou falar um pouquinho no próximo slide. A transição cérvico-torácica é composta de duas vértebras. A vértebra mais distal da coluna cervical, que é a C7, e a vértebra torácica proximal, que é a T1. Se nós observarmos essa imagem aqui do lado esquerdo, nós podemos ver que elas têm características anatômicas muito parecidas. Elas possuem corpo vertebral, 2 pedículos, 2 processos transversos, 2 lâminas e o processo espinhoso. Porém, uma se difere da outra. Essas características vão ser bem diferentes uma das outras. Vamos dar uma olhada? A C7 ela é chamada de vértebra proeminente. Por quê? O processo espinhoso da vértebra C7 é muito mais longo, muito mais protuso do que as vértebras torácicas. Por isso que a gente, através do toque, consegue sentir atrás do pescoço. Agora, o processo espinhoso da vértebra T1 não é tão proeminente e nem tão longo. Se a gente observar, ele forma, inclusive, um ângulo um pouco para baixo, um pouco para o chão. Então, ele forma uma curva. Esse processo espinhoso, ele aponta lá para o chão mesmo. Conforme a gente vai chegando nas vértebras torácicas distais, essa curvatura do processo espinhoso fica cada vez mais evidente. O que eu quero que vocês gravem é: a C7 é a última vértebra cervical e a T1 é a primeira vértebra torácica. Há uma característica extremamente importante da vértebra T1. A T1, galera, é nela em que a gente consegue visualizar a primeira conexão das costelas nas articulações costo-vertebrais. Vou mostrar aqui na imagem do lado direito para vocês um pouquinho sobre isso. Então, vamos identificar a coluna cervical. Então, coluna cervical de C1 até C7. A nossa C7 apontada aqui é a nossa vértebra, então, proeminente. Se vocês olharem na imagem, ela está se articulando com costela? Não, galera, porque a gente não chegou na região de coluna torácica. Nós ainda estamos no pescoço, ok? Porém, abaixo da C7, a gente já identifica uma vértebra que se articula com as costelas, o primeiro par de costelas. Então, dica, assim como eu mostrei nas outras aulas, para vocês conseguirem identificar aonde está a T1 e aonde está a C7 em uma imagem de raio-x, na radiografia, achem a costela. Se vocês acharem o primeiro par de costela, vocês imediatamente irão identificar a vértebra T1. E assim fica fácil identificar a C7, a nossa vértebra proeminente. Diversas são as patologias que podem acometer a junção cérvico-torácica, desde anomalias congênitas, tumores, lesões, alguns traumas mecânicos e até doenças degenerativas. Então, se vocês observarem nesse slide, eu coloquei já o estudo das incidências. Então, há 2 incidências que vamos estudar na realização da transição cérvico-torácica, certo? E a gente fala daqui a pouquinho sobre um estudo de caso justamente sobre a inserção desses parafusos. A primeira incidência que vamos estudar é a transição cérvico-torácica AP. Essa incidência é realizada com o paciente, então, em ortostático. Porém, se não for possível, o paciente não tiver condições, a gente realiza em decúbito dorsal.
O que a gente observa que é interessante, antigamente nós utilizávamos muito o cilindro de extensão. Esse cilindro de extensão é para as radiografias especiais de regiões específicas. Isso daqui é uma região extremamente específica. Eu só quero visualizar a transição cérvico-torácica. Então, eu não necessito abrir um campo de colimação muito grande, igual a gente visualizou no slide passado. Porém, o uso do cone de extensão está um pouco em desuso devido às novas tecnologias CR e DR. Antes de passar o slide, pausa e tenta descrever a posição do paciente. Vamos lá? Para a realização da incidência AP de transição cervicotorácica, nós utilizamos o tamanho de filme 18 por 24 ou 24 por 30 na longitudinal. O meu paciente está em posição ortostática ou em decúbito dorsal, caso ele não consiga ficar na outra posição. Já para a posição da parte, sempre alinhem o plano médio sagital sobre a linha central da mesa ou a linha central da estativa. Os braços estendidos ao longo do corpo e a cabeça ligeiramente estendida. Turma, cabeça, lembra, o queixinho nunca pode cair, nunca pode apontar lá para baixo, tá? Senão você acaba sobrepondo as vértebras. O raio central, ele é horizontal vertical, entrando no nível das articulações externo-claviculares. Como você consegue identificar a articulação externo-clavicular? Muito fácil. Procurem a incisura jugular. Se você achou a incisura jugular, um pouquinho mais para baixo, 1 centímetro mais ou menos. Você pode orientar também na incisura jugular, que também está ótimo. A DFF é de 100 centímetros e é importante que a gente realize em apneia expiratória, ou seja, o paciente puxa primeiro o ar, solta todo o ar e a gente pede para ele segurar a respiração. Se você perceber que ele é um paciente muito agitado, que ele não consegue manter aquele posicionamento, peça para ele simplesmente segurar a respiração, senão você acaba perdendo todo o posicionamento. É interessante que você pode realizar essa incidência com um cilindro de extensão. É muito comum em serviços em que a radiologia ainda é a convencional. No entanto, a partir da modernidade, com a inclusão do CR e do DR, o cilindro de extensão ele acabou caindo em desuso. A coluna cérvico-torácica é a partir de C7 e de T1. Esta é a transição cérvico-torácica. Agora, para a realização da radiografia, é necessário que você pegue outras regiões para que você não tenha perigo de cortar a anatomia necessária. Então, sempre pegue a partir da vértebra C6 até a vértebra T2. A outra incidência para a visualização da transição cérvico-torácica é o perfil. O perfil é o ideal que você realize em perfil verdadeiro. No entanto, se a anatomia do paciente não permite a realização desse perfil verdadeiro, tudo bem se você realizá-lo um pouco obliquado, mas não é o ideal. É ideal também que o paciente eleve o membro superior, que está mais próximo da estativa. Isso você diminui a sua distância objeto-filme, a sua DOF, e você evita que se tenha, então, uma magnificação. Pausa aqui o slide novamente, pausa o vídeo e tenta descrever a posição da paciente, tanto na imagem esquerda quanto na imagem direita, identificando essas diferenças. Vamos para o próximo slide? Para a realização desta incidência, nós vamos utilizar o tamanho de receptor de imagem 18 por 24 ou 24 por 30 na longitudinal. O meu paciente encontra-se em posição ortostática ou em decúbito lateral. Mas direito ou esquerdo? Nessas horas, depende da anatomia do paciente e do que for mais confortável para o mesmo, tá bom? Já para a posição da parte
alinhar, galera, o plano médio coronal com a linha central da estativa ou com a linha central da mesa. Se o paciente tiver condições e você conseguir realizar o posicionamento em ortostático, o membro superior mais próximo da mesa ou da estativa deve ser elevado, apoiando a mão sobre a cabeça e o membro mais distante estendido sobre o corpo. Qual o objetivo de se elevar o membro superior que está mais próximo da estativa ou da mesa? Você diminui a DOF, que já existe normalmente entre a coluna cervical com o seu filme, ok? Isso também acaba sendo um pouco mais confortável para o paciente, já que ele consegue ter um pouco mais de estabilidade. O raio central é perpendicular na horizontal ou na vertical, dependendo se você vai fazer em ortostático ou em decúbito lateral, entrando no nível das articulações externo-claviculares. Ou seja, ache a incisura jugular, que fica bem mais fácil para a realização dessa incidência. A sua distância foco-filme é de 150 centímetros, porque você vai visualizar. Se o paciente consegue elevar bastante o braço e você visualiza que a DOF deu uma diminuída, sem problemas, você pode realizar em 100 centímetros. Porém, para uma segurança, já que a DOF ela vai continuar existindo, realize com 150 centímetros. É interessante que você realize em apneia respiratória. Cuidado para que o paciente não saia do posicionamento. Mas quando vamos realizá-las? Eu trouxe para vocês um estudo de caso, ele está em inglês, porém quem quiser ler, não está muito difícil, joguem no Google Tradutor, que está bem fácil de entender. Mas eu vou explicar um pouquinho para vocês. Neste caso, há uma jovem de 14 anos, ela apareceu nessa instituição, né? Ela chegou na instituição relatando que ela estava com muitas dores na região do pescoço e que essa dor ela cresceu dentro de 3 meses. Nisso, ela também teve um histórico progressivo de perda de sensibilidade nas extremidades inferiores. Ela tinha uma sensação de fraqueza. Isso ocorreu nas últimas 4 semanas. Quando eles estudaram, foi-se realizada uma radiografia específica da transição cérvico-torácica perfil e foi-se identificado uma patologia. E essa patologia é um cisto ósseo aneurismático. Nossa, que patologia com nome gigante, não é? Mas é uma lesão óssea benigna, porém incomum de ser encontrada na coluna cervical. Porém, ela tem um caráter expansivo, ela é hipervascularizada e tem etiologia desconhecida, ou seja, a causa é desconhecida. Pode acometer qualquer pessoa de qualquer idade, porém é mais frequente em pacientes jovens, entre 10 a 20 anos. Esta paciente, ela tinha 14 anos e a prevalência era um pouco mais discreta no sexo feminino, um pouco maior, tá? No entanto, este cisto ele pode acontecer em qualquer parte do esqueleto, porém é muito mais comum que ela acometa os ossos longos e os corpos vertebrais das colunas torácicas e lombar, tá? Por isso que foi um caso atípico, já que a patologia acometeu justamente a transição cérvico-torácica. Foi-se realizada essa radiografia da transição cérvico-torácica em perfil e ela revelou um deslizamento para frente da C6 e praticamente a C7 estava totalmente colapsada e destruída nessa região da junção cérvico-torácica. Vocês conseguem visualizá-la nessa radiografia? Vou dar um tempinho para vocês tentarem achar a região, tá? E aí, conseguiram identificar? Vou circular aqui para vocês a região. Então, observem, olhem toda esta região. A gente percebe que tem realmente uma vértebra ali que está totalmente destruída. E existe uma vértebra que está, um pouco mais para frente.
e isso ocasionado pela existência deste cisto ósseo. E para finalizar, observem novamente o que foi feito neste caso dessa paciente. Então, a paciente ela passou por um procedimento no qual essa massa, esse cisto que estava paravertebral, ou seja, em volta das vértebras, ele foi totalmente retirado e foi muito bem sucedido. A paciente teve ótimas respostas. Não foram acometidos nenhum vasos sanguíneos importantes localizados na região também. Então, um sucesso. Para isso, para que a paciente voltasse a ter os seus movimentos, para que ela voltasse a ter aquela mobilidade, a biomecânica funcional, eles colocaram uma gaiola, chamada gaiola expansível, na região da C7. Então, olha só, vou circular aqui para vocês. Então, isso aqui é o que eles chamam de gaiola expansiva. Essa gaiola, ela substituiu a C7 para que a paciente ganhasse novamente essa mobilidade, já que ela tinha perdido, já que esse cisto estava muito grande e empurrando, destruiu praticamente a vértebra C7 e estava empurrando a C6 e a T1, tá? Além disso, foi-se colocado também pinos e parafusos na coluna, para que ela tivesse uma segurança nesses movimentos, para que ela mantivesse a biomecânica, tá? Como é que a gente visualiza que isso foi colocado no lugar correto, que essa cirurgia foi um sucesso? No centro cirúrgico se utilizam o arco cirúrgico fluoroscopia, que a gente consegue visualizar o que eu fico brincando, que é o raio-x ao vivo. A gente visualiza na hora a colocação dos pinos e dos parafusos e dessa gaiola expansiva que eles colocaram. Após isso, após a cirurgia, após a recuperação, a paciente voltou ao setor de raio-x e ela realizou novamente uma radiografia da transição cérvico-torácica em perfil e em AP, que são essas imagens que a gente consegue visualizar. Deixei aqui mais alguns artigos para vocês lerem em casa e um artigo explicando justamente sobre o que é o cisto ósseo aneurismático vertebral e o outro falando sobre tratamentos cirúrgicos das lesões traumáticas dessa região da coluna cervical, que é a região mais distal, ok? Isso daqui é para curiosidade. Quem quiser ler, tirar dúvidas comigo, discutir, é bem bacana, tá? E chegamos ao final, galera, dos estudos de coluna cervical. Espero que vocês tenham gostado, espero que as aulas tenham sido muito boas, apesar, né, da gente estar fazendo esse formato EAD. Mal posso esperar para a gente voltar para as aulas presenciais e a gente treinar bastante, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Tchau, turma. Até a próxima aula.